relação com a televisão era de afastamento até um certo momento. Eu faço parte daquela geração que abominava a televisão, porque a televisão era alienante, etc, etc. Nós tínhamos um canal que pegava no interior do estado, que era Tupi. Só. Portanto, era a Tupi que mandava e desmandava no imaginário das pessoas. Vai passando essa fase e nós nos aproximamos da televisão. Que coisa é essa que está fazendo a cabeça do brasileiro e nós estamos brincando que não estamos vendo, entendeu? E começamos a verificar, isso eu estou falando de telenovela, começamos a verificar que nós tínhamos telenovelas primorosas, inclusive foi a melhor fase, digamos, uma das melhores fases, pelo menos, da Globo, porque aí a Globo já entra, né? Da Globo com relação à teledramaturgia, que é quando você tem o Lauro César Muniz, o Dias Gomes, Gianfrancesco, Walter Jorge Durst, Oduvaldo Viana Filho, maravilhoso Oduvaldo Viana Filho, que foi embora logo. Enfim, até hoje são considerados os melhores. A minha relação com a televisão, bastante próxima à da Cida, chama de Cida, com uma particularidade. Eu nasci na Itália, eu sou, portanto, imigrante. A televisão passava a ser, para mim, para minha família, uma espécie de passaporte de você ter coisas em comum com os brasileiros. A minha infância também era um pouco de um deslumbramento com a televisão, que era uma coisa, acho que, assim para toda a sociedade. O que me chamava a atenção era exatamente essas histórias bem contadas, que a gente vai pegar aí. Eu acho que é a melhor coisa que o Brasil sabe fazer em termos de televisão, que é a teledramaturgia, certo? E reconhecida, porque não é nem o telejornalismo, né? Quer dizer, nem são os realities, porque aí a questão dos formatos vem de fora, adaptado, todas essas coisas, até bem feitos. Não quero dizer que não, né? E as nossas variedades, né? Os programas de variedades, o humor, os humorísticos, muito, sabe, apelativos, entende? Tá difícil sair dessa, quando a gente já tem uma escola de humor aqui no Brasil, que eu acho que está se perdendo, já se perdeu, morreu o Chico Anísio. A questão é a seguinte, quando você tem uma novela no ar, você tem a sociedade dividida em algumas partes. Uma que acompanha diariamente a novela e que é formada, em geral, de pessoas de mais idade que têm tempo para isso. A outra parte que você tem é de pessoas que acompanham a novela pelas conversas, pelas chamadas, pelo bate-papo. Eles são obrigados a acompanhar a novela. Ninguém vive no Brasil sem estar acompanhando a novela. O que não quer acompanhar a novela não significa estar vendo novela diariamente. Então, todos estão falando da novela, do tema da novela. Como foi extremamente falado o caso das duas senhoras, excelentes atrizes, que se beijaram no primeiro capítulo da novela e que obrigaram a um derramamento em toda a trama, prejudicando, inclusive, a própria história. Uma terceira parte, da qual eu não falei ainda, que é aquela parte das pessoas que realmente, muito ocupadas, elas simplesmente não assistem, dificilmente conversam, por qualquer motivo, o ambiente dela não tá sendo propício para isso, mas quando a novela atinge um certo momento da trama, todo mundo estarão discutindo se deve matar ou se não deve matar, que tipo de punição se deveria dar para aquela personagem, etc, etc. Esse é o momento em que, se nós tivéssemos condições no Brasil, nós que trabalhamos com essa questão do conhecimento da realidade, de querermos formar novas lideranças com criticidade, etc., seria um momento que nós poderíamos, inclusive, entrar de algum modo, né, e tentar colocar pontos de vista diversos daqueles maniqueístas. Mata, não mata? A moça casa, não casa? Ainda hoje, nas escolas, a novela está no pátio, a discussão.
Não está na sala de aula, que é onde tinha que estar. Porque se ela estiver na sala de aula, ela tem o professor para coordenar os assuntos. Quando houve os boias frias, lá não é boia fria, não, os sem terra. O Rei do Gado. O Rei do Gado. Quando houve o sem terra, tal, que tinha a Patrícia Pilar, houve muita discussão sobre se eles deveriam ou não ter direito à terra, como era a reivindicação deles. Naquele momento, a maioria do Brasil respondeu à pesquisa dizendo que sim, que eles tinham que ter direito à propriedade para trabalhar, Essa pesquisa foi financiada pela CNI. Passado um tempo, acabada a novela, um tempo não sei quanto, eles fizeram a mesma pesquisa e as respostas foram exatamente contrárias. O que eu estou querendo introduzir com isso? Se fala muito que a telenovela tem poderes. A telenovela tem o poder de fazer com que as pessoas discutam um assunto, mas não que ela, a telenovela, vá dar a solução mais adequada. Não é possível isso. As soluções têm que partir da realidade social na qual a pessoa vive. Mas uma pergunta que é, por que a televisão tem tanta importância no Brasil? A maior parte da população, das populações da América Latina, são de classe popular. Então aí a gente tem uma questão de uma vasta população que tem essa característica de ser uma classe popular, de setores populares, de trabalhador, braçal, semi-especializado, e é esse sim que vai se identificar com esse produto que passa a ser feito pela televisão. Por isso que a gente trabalha a telenovela primeiro como um produto cultural. E não interessa que tenha gente que detesta, que nunca vê, etc. Não, a telenovela está em tudo, não precisa ser vista, mas é aquilo que passa a modelar bastante o imaginário da população. Existem duas reações, digamos, dois comportamentos diante da novela. Um que todos nós temos, que é o comportamento da apropriação. Nós nos apropriamos da telenovela, em que sentido? No sentido da música que tem lá, da roupa que tem lá, tudo isso vocês sabem, o anel da Jade, não sei o quê, apropriação do vocabulário. Agora, outra coisa é incorporação. A incorporação dos valores. Então, por onde passa a incorporação dos valores? Passa pela sociedade civil. Se você não tiver a sociedade civil organizada e vá discutir e vá encampar aqueles valores que a novela gostaria que fossem encampados, nada disso terá importância. Quando alguém fala assim, imagina assistir novela, aliena pra quê? Em que sentido? Por que aliena? É a questão da teledramaturgia. Ah, mas todas as novelas são iguais, porque... São, foram e serão. As novelas, aquele Romeu e Julieta, que vocês já ouviram falar, isso tem que ter desde que a humanidade começou a se sentar e conversar, não é? E vai ser assim daqui a 50 anos, se a humanidade existir dessa forma. Se a humanidade mudar muito, eu não sei o que será. Mas, de qualquer modo, as histórias de amor, já tal repetição que a telenovela tem, as histórias de amor devem permanecer enquanto houver o humano, desse que nós conhecemos. Eu não sei como vai ser depois, não posso falar. Mas enquanto houver, sim, teremos esse tipo de história. Porque cada vez essa história vem com uma roupagem mais sofisticada e mais diretamente ligada ao cotidiano. Cotidiano esse que é, sem dúvida, a matéria-prima da telenovela, da teledramaturgia. Isso é que é importante. Essa coisa hoje que a gente fala que se apropria, vai fazer meme e faz coisas e estende, a televisão estendida, a narrativa estendida, as pessoas já faziam. Porque em cima disso falava assim, não, eu acho que esta personagem, ela deve ser punida no final. Entendeu? Não estava escrevendo isso, nem estava fazendo uma fanfic, mas ela estava dizendo a mesma coisa. Eu acho interessante isso, porque aí a gente tem que partir para essa questão da para frente, certas coisas que é uma coisa muito humana,
Você percebe? É da natureza humana, que é o quê? Que é a história, contar histórias, contar histórias. Mas acho que a gente tem que falar disso daí, quer dizer, como é que se contava história, o que se contava, né? Quem contava, quem ouvia ao redor do fogo, dentro de casa, antes, rádio, né? Rádio, mesma coisa. A televisão também reunia a família, não reúne mais. Olha, para mim isso precisa então pensar, antes de que a televisão não reúne a família, o que é a família hoje, né? Porque senão a gente vai ficar, vamos dizer assim, com um pé só, né? Falando, bom, a novela já não reúne a família, mas o que é a família? Aí a gente começa a falar, então, o problema da questão da responsabilidade, com relação ao planeta, com relação a isso, e com relação ao próprio homem, né? Ou seja, eu estou falando da genética, né? Eu estou falando da neurociência. É onde, então, quando ele fala assim, não faça cenários assim para o futuro, não é apenas da televisão, né? Porque a televisão vai estar envolvida numa dessas coisas. Por isso que a gente vai ter que dizer como serão as cidades daqui 50 anos, como estarão, como as pessoas, né? A família. Exército vai ter? Religião, sim. Eu tenho várias hipóteses. Uma delas é essa, que a gente fala da questão da importância da telenovela. A telenovela, para mim, é a principal narrativa da nação. Certo? A principal, quer dizer, que narra sobre isso, a nação. Certo? E nenhum outro meio consegue isso. Tá. Eu acho que a gente não veio aqui para simplificar, mas veio para complicar. Gente. Valeu. Valeu.